Mais de 200 carros foram autuados pela Guarda Municipal desde o início das fiscalizações da Lei do Pancadão, em fevereiro de 2015. A lei de autoria do vereador Luiz Rossini foi sancionada ano passado e regulamentada no final de janeiro. Ela proíbe o excesso de volume nos carros para preservar o sossego público. Para fazer um balanço e falar dos reflexos dessa lei no cotidiano de Campinas, o Questão de Ordem de hoje conversa com o assessor da Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública, Marcelo Silva, e com o autor da lei, o vereador Rossini do PV. Sejam todos bem-vindos. Marcelo, primeiramente eu gostaria que você fizesse para nós um balanço do número de carros que foram autuados e se tivemos até apreensões também, e se essas fiscalizações acontecem através de denúncias ou são pré-definidas. Olá, Mina, telespectadores, vereador Rossini. Hoje nós estamos com 231 veículos apreendidos. Essa lei, ela teve início da autoria do vereador Rossini. Ela foi, durante alguns meses, né, vereador, debatida entre a Secretaria de Segurança, entre a Secretaria Jurídica. Para quê? Para que essa lei realmente ela pudesse ser efetiva, pudesse realmente ter o efeito pedagógico com que nós queríamos. Ela é feita através de denúncias e também a própria inteligência nossa da Guarda Municipal, ela já sabe as áreas com maiores problemas aqui na cidade de Campinas, então ela faz esse tipo de monitoramento com as viaturas do nosso grupo especial de apoio, que é o GAE, da Guarda Municipal. E geralmente isso acontece nos finais de semana ou todos os dias? Não, todos os dias. Não temos finais de semana, durante a semana também, no começo existiam muitas reclamações, né? Não só nos finais de semana, mas também durante a semana. Então, nós temos o canal nosso da Guarda Municipal, que é o 153, que as pessoas ligam e fazem a denúncia, e aí, em poder dessa denúncia, a gente vai com a viatura da guarda, desse grupo especial, e faz a autuação. E também a gente pede para que as pessoas nos avisem, nos comuniquem, porque com isso a gente consegue fazer todo o monitoramento dos pontos mais críticos da cidade de Campinas. E aí, com isso, fazer uma fiscalização, vamos dizer, quase que dia a dia, para que não tenha esse problema mais, né? Para que as pessoas não tenham mais esse problema do som alto nas suas residências e assim por diante. E agora nós vamos falar com o autor da lei, o vereador Rossini. Vereador, nós já temos aí a regulamentação da lei em Limeira. A Câmara de Valinhos, no fim do semestre passado, também aprovou uma lei semelhante. Temos outros exemplos. Como o senhor analisa que mais cidades, inclusive cidades aqui da RMC, aderirem também à lei do Pancadão? Olha, eu acho isso excelente, né? Porque o fato de ter dado certo, estar dando certo em Campinas, tem motivado outros municípios a seguirem o mesmo caminho. Inclusive, nós temos notícia de que a lei em Campinas e o município de Campinas foi citado numa reportagem no Jornal Nacional, onde falou de um município do interior de São Paulo, Campinas, em que a lei estava efetivamente surtindo efeito, né, atingindo o seu objetivo. E aí eu quero cumprimentar, na pessoa do Marcelo, a Secretaria de Assuntos Especial de Segurança e a Guarda Municipal, que tem feito um trabalho exemplar, né, do ponto de vista de eficácia, com muito cuidado, com muito tato, né, que garantiu que a lei pudesse ser efetivamente aplicada. Os dados que o Marcelo traz hoje, 231 veículos apreendidos e autuados até o momento, tem uma informação que eu considero fantástica, que houve apenas uma reincidência, né? Ou seja, mostra, como ele disse, o caráter pedagógico da lei. O objetivo não é multar, não é penalizar ninguém, é educar, né? As pessoas precisam entender que conviver em sociedade, você tem que ter limites. E a gente tem que preservar aquilo que é mais precioso para o cidadão, que é o direito a sossego, a tranquilidade, a paz. E nós tínhamos dezenas de denúncias de pessoas que não conseguiam dormir. Uma vez veio um senhor aqui e falou: Rossini, por favor, faça alguma coisa que eu não consigo assistir
televisão na sala da minha casa, eu não consigo conversar com a minha família, porque ao lado, numa desses pontos, o pancadão começava na sexta-feira e até domingo, era um inferno, né? Além de outros comportamentos que essa prática acabava induzindo. Então eu fico feliz de ver que Campinas está funcionando, graças, primeiro, à sensibilidade do prefeito, que entendeu que essa era uma lei importante, sancionou, com apoio da Secretaria de Segurança, da própria INDEC, né, de fazer uma ação integrada para atuar nesses locais, né? Nos primeiros, inclusive, se permite, Claro. logo após a sanção da lei, eu fui procurado por 2 policiais militares que tinham sido transferidos de São Paulo e eles me perguntaram: vereador, o senhor sabe o que é um pancadão? Eu falei, claro que eu sei. Ele falou, olha, talvez o senhor saiba, mas não tenha a noção exata do que é. E eles me convidaram, eles estariam de serviço no fim de semana, e eu fui na Praça da Concórdia, né? No Campo Grande. No Campo Grande. Naquele dia, eram umas 10 horas da noite, acho que haviam 5 carros. Já uns 500 metros da praça, o som você já conseguia sentir, pum, 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 né? E quando eu cheguei, eu fiquei, assim, até espantado. Primeiro, a maconha, você ficava louco por tabela, assim, era uso de droga, maconha descaradamente. Uns 700 jovens, quase na totalidade com uma garrafa ou latinha de cerveja na mão, e até sexo ao ar livre eu presenciei. Quer dizer, eu acho que isso acabava estimulando um certo de comportamento que a gente não pode encarar isso como lazer, né? Então, nós queremos e precisamos trabalhar para que o Estado, o município ofereça lazer saudável para a nossa juventude. Não esse tipo que acabava sugerindo até o descaminho, né? Um absurdo. Eu acho que a gente acabou atingindo algo bem maior do que simplesmente cuidar da poluição sonora. Então, ainda dentro dessa pedagogia que o senhor fala, inicialmente, quando se falou em multa, porque, de acordo com a lei, ao infrator é aplicada uma multa de 500 unidades fiscais de Campinas, cerca de R$ 1.300. Em caso de reincidência, o valor é de R$ 2.600 e quadruplicado a R$ 5.200 a partir da segunda reincidência. Inclusive, a gente que acompanha as redes sociais, inicialmente observou-se que algumas pessoas falavam, olha, é mais um jeito do município tirar dinheiro da população, tal. E parece que a coisa está, no decorrer da lei, está acontecendo outro tipo de coisa. Tem aumentado denúncias no sentido de, olha, tem pancadão aqui perto da minha casa, então com isso, coibindo ainda mais esse tipo de ação em virtude do medo da multa? Na verdade, eu não acho que é o medo da multa, eu acho que é o efeito, como o vereador tocou, é o efeito pedagógico, porque os dados que nós temos dos números de veículos apreendidos mostra um número decrescente. O que é isso? Começou com aproximadamente 50 e hoje, tive esse dado hoje, em julho, que são férias escolares, as pessoas estão estão mais na rua, apenas 14 veículos. O que quer dizer? Que as pessoas estão entendendo que não se pode ouvir som alto depois das 10 horas da noite, que isso vai perturbar o sossego alheio. A ideia, né, do vereador e das pessoas que trabalharam em conjunto não era a punição, né, a pena pecuniária, o dinheiro. Não é arrecadar, né? Não é arrecadar, Sim. porque se você for ver 231 veículos, para o município, né, lógico, é uma quantia considerável, mas não vai resolver nenhum problema. Então, essa lei eu acho que está tendo um efeito pedagógico, as pessoas estão aprendendo a respeitar, aprendendo a saber até onde você pode ir que não vai atrapalhar o sossego do outro. Eu acho que isso é importante. Vereador, e como funciona? Por exemplo, uma pessoa é denunciada ou a fiscalização chega e se depara com aquela situação, se faz uma medição, o que diz a sua lei? Na verdade, a lei, ela até estabelece que, independentemente do volume, né, constatada a infração, o indivíduo já está sujeito à multa, né, e à apreensão do veículo. O que acontece é o seguinte, no começo, isso que o Marcelo falou, teve que se fazer uma operação de inteligência
e até com um esforço conjunto, INDEC, Guarda Municipal e até Polícia Militar, né, em algumas situações, porque se você em alguns locais tinham 3.000 pessoas, né, era quase que uma operação de guerra. Graças a Deus nunca tivemos nenhum fato assim mais sério, não. E o que a gente percebe hoje, até muitos guardas municipais relatam, que às vezes não é nem por denúncia, eles próprios na sua ronda normal se deparam com essa situação, já chega e aplica a lei. O instrumento é chegar, consta. O princípio qual que é? Que a gente foi buscar na lei de crimes ambientais. A poluição sonora é um tipo de poluição. Isso que eu ia perguntar, porque passando ainda dessa fase, aproveitando esse gancho, o valor arrecadado com as multas vai para o Fundo Municipal de Proteção e Recuperação do Meio Ambiente. Já que eu ia perguntar o porquê, só então explica toda essa pedagogia. Claro. Qual que é o princípio? O mesmo princípio da lei de crime ambiental. Quando você produziu a poluição, seja lançando substâncias tóxicas na água, no solo ou no ar, você é obrigado a cessar isso. Você tem que ir lá e interromper a fonte de poluição. Mas o crime já aconteceu, porque você já produziu a poluição. Então, com o aspecto do poluição sonora, essa foi a interpretação que a gente já deu. Você produziu o som, você já praticou o crime. Mesmo que depois o cara diminua, reduza o volume, é claro que ele acabou, não está continuando com aquilo, mas ele já cometeu a infração. Então foi esse princípio. Mas poluição sonora está nesse contexto de meio ambiente? Está nesse contexto. Opa, é uma das formas de crime ambiental previsto na lei de crime 9.605 de crimes ambientais. E por ser tratado como uma infração de natureza ambiental, a gente fez questão de garantir que essa multa fosse direcionada para o Fundo Municipal de Meio Ambiente para ser utilizado em projetos de educação ambiental, em plantio de árvore, recuperação de nascente, ou seja, até ajudar a melhorar a qualidade de vida da população, né? Seja na educação, seja em ações específicas assim de plantio de árvore, por exemplo. E aí, nesse primeiro momento, a lei ela não dava necessariamente as regras, e então veio a regulamentação no início desse ano. Na verdade, existe uma coisa que a gente chama de vício de iniciativa, né? A Câmara não pode determinar obrigações e invadir na esfera de competência do Poder Executivo. Eu não posso falar o que a Guarda Municipal deve fazer. Então, nós criamos o princípio que o que faltava no município, porque a perturbação ao sossego já é lei, previsto na lei de contravenção penal, uma lei federal. Existe uma resolução do CONTRAN que já determina que acima de 80 decibéis o veículo não pode transitar com esse som, já está então na área de trânsito, e na lei de crimes ambientais também. O que faltava era trazer para o âmbito do município e na postura municipal você criar um instrumento que desse poder para os agentes municipais de autuar. Foi isso que a lei fez. A regulamentação, ela foi necessária porque a forma como a guarda ou quem ia trabalhar fosse regulamentada é uma ação de iniciativa do Executivo. Então, por isso que a gente dependeu da regulamentação por parte do Executivo. E, repito, o prefeito Jonas Donizete, desde o primeiro momento que nós conversamos, ele foi sensível a isso, se comprometeu a fazer. No debate público que nós realizamos, a Secretaria de Segurança esteve presente, a INDEC, Urbanismo, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, a Polícia Militar, os CONSEGs, quer dizer, todas não só os órgãos públicos, mas também a representação da sociedade, ajudaram a trazer contribuições que aprimoraram a lei. Por isso que depois nós apresentamos um substitutivo, né, que até o vereador Zé Carlos e o vereador Tiago apoiaram também, assinando conosco, né? Mas a regulamentação foi para que o Executivo, ele, que é a competência dele, determinasse como é que a lei ia ser aplicada. Então a gente vai agora para um breve intervalo e na sequência o Marcelo vai explicar para a gente um pouquinho mais dessas regras, como foi a regulamentação e a partir dela quais os procedimentos. Não saia daí. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje faz um balanço da Lei do Pancadão, uma lei municipal que limita os decibéis dos barulhos, dos sons dos veículos aqui na cidade de Campinas. E o Marcelo vai explicar agora para a gente como foi o processo de regulamentação da lei e quais as regras, então, com essa regulamentação, Marcelo.
Então a lei ela foi sancionada pelo prefeito Jonas, com muita sensibilidade, e aí veio a parte da regulamentação. A regulamentação para que essa lei pudesse ser execuível. Então, essa lei envolveu a Secretaria de Segurança, envolveu a INDEC, envolveu a Secretaria nos assuntos jurídicos. Para quê? Para que ela pudesse ter efetividade, né? Não ficasse mais uma lei engavetada. Então, essa lei ela precisa ser constatada. Como é que você vai constatar o som? Através do decibelímetro. Então, o guarda municipal que chegou e observou o som alto, logo ele já vai fazer a medição. Ele vai ver quantos decibéis aquele veículo, aquele som está produzindo. Feito isso, já está constatado a infração. Por quê? Porque o guarda municipal ele tem fé pública. Então ele não precisa provar que foi emitido aquele som. Então já está constatado. Então com isso ele tem alguns dados que precisam ser preenchidos na hora. Então são preenchidos os dados do veículo. Existem 2 testemunhas também que precisam assinar esse auto de infração. Para quê? Para que tudo isso não possa ser questionado judicialmente. Tá? Mas não tem nada a ver com multa de trânsito, então? Não. É um outro tipo de multa, multa administrativa, e a pessoa, é em nome da pessoa física, do motorista, que vai essa multa, é isso? Isso. Na verdade, é em nome da pessoa física, é uma sanção administrativa. A multa é lançada em nome da pessoa, do CPF da pessoa. Então, se ela não pagar multa, ela vai ter inscrição na dívida ativa do município, tá? E com isso ela vai sofrer as consequências judiciais, que é uma ação de execução, enfim. Então, na pessoa, tá? Isso tem que ficar bem claro, é uma sanção administrativa. Então, com isso, o guarda municipal chegou, fez a medição, logo já vai precisar do auxílio da INDEC, para quê? Para que esse veículo seja guinchado e levado ao pátio. Mas, por exemplo, a pessoa é autuada, aí ela baixa o som e fala, tá bom, eu não vou mais aumentar o som. Ela é liberada? Em que situação ela só é autuada ou em todas o veículo é apreendido? Como eu falei, a resolução do CONTRAN, ela diz como tem que ser feita essa medição. O guarda municipal chegou, constatou, já incorreu na lei. Ele já sofreu a sanção. Ele pode abaixar, mas o momento da infração é o momento que o guarda municipal constatou no decibelímetro quantos decibéis aquele carro está produzindo. Então, ele pode abaixar, mas a sanção já foi concretizada. A sanção, a multa? A multa. E a apreensão? A apreensão é no mesmo ato. Então, a operação ela tem que ser coordenada. Coordenada com quem? Com a INDEC. Porque quando foi constatado que aquele som está acima do permitido legal, logo já tem um guincho da INDEC, que vai pegar esse carro e vai ser levado ao pátio da INDEC. Vai ser dada entrada no pátio da INDEC. Depois de 48 horas, o proprietário do veículo pode ir lá e retirar o veículo. Mas como é que ele vai retirar esse veículo? Ele vai retirar o veículo desde que não tenha multa no veículo, né, o veículo esteja em perfeitas condições de uso, tá? Só assim ele vai conseguir retirar esse veículo. Mas aí ele precisa tirar toda aquela aparelhagem que estava no carro ou não necessariamente? Não necessariamente precisa tirar todo esse som, né? Porque muitas vezes o que a gente viu no começo, né, vereador, foi que às vezes o som valia mais que o carro. Então o que aconteceu em uns 3 casos? A pessoa foi lá, retirou o som e como o carro tinha muitas incidências de multa, pneu careca, ele não iria conseguir regularizar a situação do veículo, ele simplesmente tirou o som e deixou o carro no pátio. Sim. Na verdade, é que uma coisa leva a outra. Sim. Né? O fato é que esse fenômeno do pancadão era totalmente inadmissível, a gente precisava conter, porque isso estava realmente causando não só desconforto, mas até causando problemas de saúde para o próprio dono do veículo, porque ele vai ser um futuro deficiente auditivo, e provocando outras doenças. Há estudos que mostram que o excesso de ruído provoca estresse, depressão, insônia,
e até podendo ter outros agravantes da saúde física, né, contribuindo para aumentar a pressão alta. Então, na verdade, a gente queria, primeiro, evitar que isso continuasse acontecendo e interferisse no direito ao descanso, à paz, à tranquilidade que todo cidadão tem. É claro que junto com isso acabou tendo outras consequências. Foi uma forma, assim, é uma medida aparentemente rigorosa, mas necessária, né? Porque esse não é um lazer saudável. Já é uma questão de saúde pública, então. Saúde pública também. Então, isso inclusive é em defesa da saúde pública do próprio usuário, do próprio dono do veículo, do som, que não tem consciência disso. E ele está comprometendo a saúde dele e a dos outros. Então, essas medidas, eu acho assim, é o Estado tentando regular, tentando não, mas regulando a forma de convivência social tão necessária para que a gente possa viver em paz. O que nós queremos é viver numa cidade tranquila, pacífica, ordeira, que todos possam se divertir. Mas o meu direito ao lazer não pode sobrepor ao seu direito ao sossego, ao direito do trabalhador que precisa dormir, descansar, né? E essa coisa do repouso, às vezes as pessoas têm... e um dado importante que aconteceu em alguns casos. Às vezes a denúncia era de um veículo estacionado em frente a um estabelecimento comercial. E quando chega a fiscalização, e se ela identifica o estabelecimento usufruindo daquilo, às vezes ela faz a inspeção até porque ia às vezes departamento de urbanismo. Como assim? Por exemplo, um barzinho que tem um som em frente a esse barzinho instalado num veículo, é isso? Acontecia muito disso. Já teve dois casos, na verdade, que a fiscalização foi atrás do veículo, né, e constatou também a existência de estabelecimento comercial. Aliás, por conta da lei do pancadão, há uma demanda muito grande da sociedade para tentar regular também o excesso de ruído em estabelecimentos comerciais. Que é um problema grave. Então, mas aí vai ser uma outra lei, porque às vezes as pessoas perguntam, a lei do pancadão vale também para bar, para lanchonete? Não, não vale. A lei do pancadão especificamente é para veículo. A lei do silêncio é que trata da questão da produção de ruído em outros estabelecimentos. Mas aí essa segunda pode ser de autoria da Câmara ou tem que ser do Executivo? Na verdade, o prefeito está mandando para a Câmara, está elaborando uma outra lei que vai aumentar o rigor da fiscalização e da penalidade também nessa outra situação, que é o excesso de ruído em estabelecimentos comerciais ou não, que às vezes importuna a vizinhança. Principalmente nesses bairros que tem bastante barzinhos, bastante estabelecimentos dessa forma. forma. Assim, o Cambuí é um exemplo, né? Hoje, os moradores dos prédios no Cambuí têm reclamado muito. Tem gente mudando até? Tem gente mudando por causa disso. Agora, Marcelo, a lei do pancadão, ela prevê que a prefeitura, além do 153, que é o telefone da Guarda Municipal, disponibilize em seu portal um formulário apropriado para o registro, inclusive de forma anônima, de denúncias, bem como indicar os locais de ocorrência de emissão de pressão sonora acima do permitido. Essa ferramenta tem sido utilizada pelo cidadão? Ela está funcionando ou não? Sim, essa é uma ferramenta muito importante para nós, para a inteligência da guarda, né? Porque muitas vezes a pessoa fica constrangida de denunciar. Com receio mesmo. Com receio, porque mora no bairro, né? Todo mundo se conhece e sabe que aquele carro, naquele horário, toda sexta, sábado, faz o barulho. Então a pessoa fica com bastante receio. Então essa é uma ferramenta muito importante. Por quê? Porque é um canal que vai para a inteligência nossa, da Guarda Municipal, que ela faz um estudo. Então, com isso, tem diminuído muito os chamados do 153. Por quê? Porque as pessoas têm utilizado, a Guarda Municipal já sabe os pontos críticos na cidade, então já faz aquela fiscalização. As pessoas aprenderam que se tiver o som alto, vai ter bastante dor de cabeça, né? Eu acho que a dor de cabeça maior é você ter o seu veículo apreendido, ser levado ao pátio, né? Tem que regularizar uma situação e depois disso você ter uma multa pesada, né, no seu nome, no seu CPF. Você vai ficar inscrito na dívida ativa do município se não pagar. E como se faz para usar esse formulário? Basta acessar o site da prefeitura e lá é autoexplicativo, tem o formulário, é sigiloso, é importante, e continuar com o 53 também, né, vereador? Claro. Que é um canal também, pode ser anônimo,
de fundamental importância para que a gente faça Agora, 156, que também é um telefone de atendimento ao cidadão da prefeitura, também recebe essas denúncias da lei do pancadão ou não? Ele pode receber, mas o 153 ele é 24 horas. Sim, então 153 ou então o site da prefeitura, www.campinas.sp.gov.br. Agora, vereador Rossini, a gente falou aqui sobre essa questão de outras cidades aderirem ao modelo de Campinas. O senhor foi muito procurado, tem sido muito procurado por outros vereadores, querendo saber, olha, como você construiu essa matéria na sua cidade, o que tem acontecido? Na verdade, assim, pessoalmente, por telefone, 2 vereadores de outros municípios me procuraram e a gente tem recebido e-mails, às vezes, perguntando. Então, a gente remete à lei e se coloca à disposição. O pessoal tem entrado muito em contato com a própria secretaria, com a guarda, muitas vezes diretamente, para entender mais essa parte operacional, mas eu acho legal, porque, assim, uma coisa importante, eu acho que além do cuidado da elaboração da lei e da regulamentação, essa lei pegou porque a população de Campinas, o cidadão de Campinas apoiou, entendeu que era uma lei importante e tem apoiado, denunciando, cobrando, às vezes até cobrando a guarda, eu denunciei, a guarda não pôde vir, né? Há uma limitação. A guarda municipal nem sempre ela está assim, ali de planta, às vezes ela está numa outra ocorrência, e aí o fato acontecendo aqui, a pessoa denuncia, e às vezes a guarda municipal, e a gente tem que entender isso, ela não consegue ir imediatamente no local da denúncia. É claro que para quem está sofrendo aquele ruído, não aguenta mais esperar, mas tenha certeza que a sua reclamação vai ficar registrada, e isso vai ser importante para a guarda municipal colocar na sua programação e naqueles locais onde recebem denúncias. Mas a lei só é um sucesso em Campinas graças ao apoio da população. O senhor deu o exemplo no início do programa da Praça da Concórdia, na região do Campo Grande. Por exemplo, a PM, ela tem alguma forma de utilizar a lei do pancadão ou não? É só a Guarda Municipal? Estou dizendo porque geralmente lei do pancadão, Praça da Concórdia também tem polícia militar, porque é um grande número de pessoas. Na verdade, talvez o Marcelo possa explicar melhor, mas assim, a PM tem numa parceria com a Guarda Municipal agido conjuntamente, né? Porque eu sei que a Polícia Militar também recebe denúncia, mas aí ela não aciona a Guarda Municipal. Porque como é que tem sido? Por lei ela não pode agir específica na lei do pancadão. Na verdade, a Polícia Militar poderia agir pela lei da perturbação do sossego, mas a Polícia Militar também tem nos apoiado bastante, principalmente em praças de grande aglomerações, como a Praça da Concórdia, né? Não dava para chegar lá só com a Guarda Municipal com 3.000 pessoas. Então, muitas ações foram realizadas em conjunto com a PM, com a Secretaria de Urbanismo, com a INDEC. Então, tivemos 4 ou 5 operações na Praça da Concórdia que resultaram aí numa diminuição bastante considerável no pancadão, nas ocorrências de lá. Então, na verdade, foi uma parceria entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal, dizendo o quê? Nos casos de som em veículo, quem vai atuar é a Guarda Municipal. Se precisar do apoio da Polícia Militar, a Polícia Militar está à disposição para fazer qualquer tipo de abordagem. Com isso, o município sai ganhando. Por exemplo, no caso da Praça da Concórdia e outras praças aqui do município, já tivemos casos de, olha, começamos com a lei do pancadão, mas aí com o apoio da PM, ou mesmo a guarda pôde perceber que haviam outros crimes envolvidos, tráfico de drogas, corrupção de menores e outros. Como o vereador tocou, né? Uma coisa vai puxando a outra, não é só o problema do pancadão, é o problema das drogas, é o problema de venda de bebidas para menores, é o problema de bares irregulares, são uma série de situações que desencadeiam em razão de um... Mas aí, Marcelo, por exemplo, vamos falar do bar. Chegou aqui, tem um bar, um estabelecimento irregular. Aí tem que chamar a CETEC ou a própria guarda passa a agir naquele momento? Aí a competência da CETEC. Sim. Então, as operações... Na verdade, nem CETEC, é o urbanismo. É urbanismo. Mas eles têm ido junto, o Departamento de Urbanismo. Nessas grandes operações, como eu disse, engloba o urbanismo, Polícia Militar, INDEC... Tem alvará, não tem alvará, exatamente. Tá de acordo, e aí acaba
virando uma teia. Ah, é. Até porque, assim como as ações elas vão para várias áreas, tem depredação de patrimônio público. Quando acabam os pancadões, saem em horda. É engraçado como isso afeta o comportamento do jovem. Destrói telefone público, abrigo de ônibus, pula a catraca, aperta a campainha, mesmo nas ruas, gritaria. Então acaba gerando uma série de outros tipos de infrações. Então as operações casadas, quando elas chegam para tentar verificar os ilícitos que estão sendo praticados, né? E aquilo que é competência da Polícia Militar agir, da Guarda Municipal, da INDEC ou da própria Urbanismo, a ideia é fazer uma operação para dar tranquilidade e paz naquela região. E aí tem que agir em todos os vetores que estejam provocando essa desordem. Tá ótimo. Então nós vamos para mais um intervalo e logo logo estaremos de volta com Questão de Ordem. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a lei do pancadão em Campinas. E no bloco anterior nós falávamos a respeito de eventos em lugares públicos. Mas aí surgiu uma questão. E quando é uma festa numa chácara, alguém leva uma caminhonete e eles ligam aquele som super alto, isso também é lei do pancadão ou não? Sim. Na verdade, a lei do pancadão estabelece que é proibido o veículo com esses equipamentos de som funcionar com esse ruído, esteja ele em área local público ou particular ou privado. Não precisa nem ser chácara. Por exemplo, se ele está estacionado num posto de gasolina, que era onde acontecia muito, é um ambiente particular, então ele está sujeito à lei. Se ele estiver numa chácara e houver denúncia e for o veículo que está produzindo o som, a lei atinge esse veículo também. Aliás, na lei que o prefeito está mandando, ele está procurando também regulamentar a questão dessas chácaras de lazer. Porque se você tem uma chácara e vai alugar para uma festa de aniversário, batizado, casamento, o que for, né, você tem que ter alvará, porque é uma atividade comercial. E você tem que estar sujeito também à lei do Departamento de Urbanismo com relação a eventos. Porque são várias situações que você tem que garantir. Uma delas é o respeito à lei do silêncio, né? E tem bastante reclamação, por exemplo, de pessoas que moram em bairros de chácaras e falam, olha, está tendo uma festa aqui perto da minha casa, há 2 dias eu não aguento. Existe isso, Marcelo? Existe, principalmente com aquelas festas raves, né, que as pessoas falam que duram 2, 3 dias, 2, 3 dias. Então, existe, como o vereador falou, é importante deixar claro que o veículo tem que estar estacionado, né, tem que estar parado, porque muitas vezes as pessoas no começo tiveram uma dificuldade de entender, né? Ah, mas e o veículo que está em movimento e produz o som alto também? Infelizmente, pelo Código Brasileiro de Trânsito, o veículo em movimento não é competência do município, né, vereador? É competência do Estado. Então, nós não podemos fazer esse tipo de autuação. Então, o veículo tem que estar estacionado e parado. Não adianta também estar, por exemplo, no sinal com som alto. Tá? Ele está em movimento, ele tem que estar estacionado e parado. Em qualquer lugar, lugar público ou particular. Como o vereador disse, principalmente no bairro do Cambuí, tinha muitos postos de gasolina em que as pessoas erguiam o som e muitos prédios em volta. Né? Os moradores realmente não conseguiam dormir. E isso acabou, né, vereador? Eu não tenho mais notícias de postos de gasolina que as pessoas ouvem som alto, né, bebem, gritaria, então não existe mais. E no caso dessas chácaras, pessoas que moram nessas chácaras e têm vizinhos, áreas, outras alugadas, que fazem um barulho, podem também ligar para a guarda? Podem fazer a denúncia para a guarda, vale ressaltar, desde que o som seja proveniente do veículo. Do carro. Do carro. Do veículo Se for parado. proveniente de um aparelho ligado sem ser do carro, aí é a PM. Aí seria a competência da Polícia Militar. Pra gente e a Secretaria de Urbanismo, que ela que tem o poder de fiscalizar Mas se a gente não tem ainda a lei, aí a gente ainda tem uma brecha aí, não é, vereador? Sim, a gente tem que aguardar que... A gente não conseguiu fechar todo o ciclo, né, para resolver também essas questões. Mas a gente foi por partes. Eu acho que a lei do pancadão foi um grande passo que mostrou adesão, apoio da população.
E a partir da lei do pancadão agora tem surgido essas outras situações, que com essa nova regulamentação a gente espera em breve fazer com que Campinas realmente seja uma cidade que respeite o sossego dos outros. Né? Sim. Com ordem, né? Trouxe realmente a ordem para o município de Campinas. E tem que ser devagar, tem que ser passo a passo. E um dado importante que nós temos hoje, 21 veículos vão para leilão. O que é isso? Existe o prazo de 90 dias. Então, se no prazo de 90 dias a pessoa não for buscar o veículo, né, ficar no pátio, esse veículo automaticamente vai para leilão. Então, são 20 carros provenientes, viu, vereador, da lei do pancadão, que as pessoas não foram buscar e que irá para leilão nos próximos dias. Sim. Aproveitando a sua presença aqui, Marcelo, e já que a gente está falando de segurança, recentemente o prefeito Jonas disse que neste mês de agosto nós teremos o anúncio de um programa chamado Campinas Bem Segura, que, dentre outras coisas, prevê a instalação de câmeras inteligentes chamadas OCRs. Explica um pouquinho para a gente, dá para adiantar aqui para a questão de ordem, o que vai ser esse Campinas Bem Segura? Essa era uma batalha do prefeito, da secretaria, né? O que significa? Nós vamos ver as entradas e saídas da cidade de Campinas, tá? Vamos cercar mesmo Campinas, os principais pontos de entrada e saída de veículos, com câmeras inteligentes que vão detectar se o veículo é proveniente de furto, de roubo, de algum crime. Então isso vai trazer uma segurança, as pessoas vão ter receio, né, de entrar, de sair, porque Campinas é uma grande metrópole, né? Ela está cercada por rodovias, Dom Pedro, Anhanguera, Bandeirantes, Santos Dumont, é uma rota muito fácil. Se você tiver uma inteligência em conseguir cercar com câmeras as principais entradas e saídas da cidade, vai ser um ganho para a nossa cidade muito grande na parte de segurança. Mas não tem nada a ver com a Sincamp. É outro tipo de aparelho, outro tipo de inteligência, digamos assim. Ou vai ser conectado? É outro tipo, mas vai estar conectado com a Sincamp, que é a central de monitoramento da cidade de Campinas. Então, por exemplo, uma câmera observa um veículo roubado que alguém já ligou na polícia, olha, tal veículo entrou aqui na cidade, ela já vai emitir um sinal lá para a central. Isso, vai emitir um sinal para a central, já vai detectar e rapidamente, né, as viaturas, tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar, tem o GPS, vai dizer qual viatura é mais perto, então a abordagem vai ser muito instantânea, vai ser muito rápido desse veículo. Sim, e ainda falando de segurança, dentro desse programa Campinas Bem Segura, também foi dito que quando a gente fala de segurança na cidade, não é só policiamento. E eu queria que você falasse dessas ações, outras ações, iluminação, praça, que faz parte desse projeto da cidade. A gente fala muito na segurança primária, né? Que na verdade, são praças, inúmeras praças que foram revitalizadas, que foram entregues pelo prefeito Jonas, iluminação pública, né? Você dá lazer para o munícipe, você dando lazer, você ocupa, né, as pessoas, você dá oportunidade. Quantas praças foram revitalizadas nesse mandato no município de Campinas? Então, tudo isso faz parte da segurança. A gente que acompanha os consegues, né? Muitas vezes as pessoas falam, olha, minha rua precisa de iluminação, precisa tampar um buraco, né? Precisa, enfim, revitalizar uma praça, precisa podar uma árvore, precisa podar um mato. Enfim, tudo isso faz parte, envolve a segurança. Inclusive, se nós fizermos uma pesquisa num programa no site da Câmara de Campinas, que a gente chama de SAPL, vai observar que é grande o número de indicações dos vereadores para poda de árvores, de mato e também iluminação pública, vereador. Eu acho que fator de proteção e prevenção, né, a violência e garantir a segurança, também exige, às vezes, investimento em infraestrutura. Iluminação pública, é óbvio que um ambiente iluminado, você inibe a ação de marginais, né? Se você tiver um terreno baldio com mato roçado, você evita que alguém possa se esconder e, enfim, praticar alguma ação criminosa. E por isso os vereadores são muito cobrados e solicitados nesse sentido. Então, são feitas indicações para resolver esses problemas.
Nós agora, recentemente, temos acompanhado a discussão assim, no entorno da Lagoa do Taquaral, né? Um local onde as pessoas vão para o seu lazer e tem, como vem muita gente, também atrai, obviamente, o interesse do alheio ali, né? Agora, a gente vê uma ação integrada da Guarda, Polícia Militar, mas ali também é preciso melhorar a iluminação. Eu acho que a gente precisa ter um sistema de monitoramento por câmera também nesses locais de grande frequência, porque se a pessoa sabe que ela pode ser filmada, eu acho que isso é fator inibidor, né? E de certa forma, a gente, eu nem sei, parece que assim, uma das grandes atrações ou atrativos para o delinquente é aparelho celular. As pessoas cada vez mais, fone no ouvido, celular... Lagoa principalmente, é fone no ouvido, corrida, caminhada... É claro que assim, é um bem da pessoa e tal, ela não, né, a gente tem que criar as condições, mas isso acaba atraindo. A gente tem que ter as condições estruturais, vigilância, não dá para ter um policial em cada esquina a todo momento, né? Mas eu acho que a câmera hoje pode ser um fator fundamental. Então esses locais de grande frequência, Lagoa Taquaral, Altos da Praia, região central e outros espaços públicos de lazer, eu acho que deveria obrigatoriamente ser monitorado por câmeras. Sim, Marcelo, já que nós tocamos na Lagoa, recentemente nós tivemos alguns casos aí em relação a assaltos nesse local. A GM está tomando providências? Sim, ela intensificou o patrulhamento. Volto a frisar, toda ação que é realizada em conjunto com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, surte o efeito de imediato, né? A partir do momento que houve o aumento dos crimes dentro da Lagoa, a gente já se reuniu com o comando da Polícia Militar, já intensificou o patrulhamento e aí não tivemos mais notícias de nenhum tipo de crime. Por quê? Lá tem muita gente, né? É um lugar de grande circulação, bicicletas, né? Esquecemos das bicicletas caras. E tudo isso, os bandidos cresceram os olhos para essas bicicletas também. Nós tivemos problemas recentes na região de Souza, Joaquim Egídio, enfim. Então, Campinas é uma cidade enorme e que depende da integração das forças, da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Municipal. É isso que nós temos feito, procuramos fazer nesses lugares, né, de maior aglomeração, para trazer tranquilidade ao munícipe que vai fazer o seu exercício. Para finalizar, a gente vai voltar um pouquinho na lei do pancadão. Vereador, quando a gente falou numa outra lei aqui da cidade, em relação, a gente inclusive depois virou uma lei estadual a questão do cerol, das pipas, depois encontrou-se uma forma, inclusive, se não me engano, de autoria aqui da casa, de que nós tivéssemos um festival de pipas, sem cerol, é claro, né? Mas existe a possibilidade para aquelas pessoas que realmente gostam de um som alto no carro, de existir um dia que fosse um festival e quem tivesse fosse em um lugar pré-determinado. O senhor acha que Campinas ainda comporta um tipo de festival desse num dia ou não? Eu, para ser sincero, eu não sei se a gente teria local para isso, tá certo? Não sei, precisaria pensar, discutir, né, se houvesse um local que garantisse que não fosse perturbar ninguém. Não para dançar, para fazer aqueles campeonatos de a gente mais sabe, bonito, mais alto, mais grave, nesse sentido. Não, a gente sabe que tem gente que faz isso por hobby, não quer infernizar a vida de ninguém, mas tem uma paixão por som, né? Então, se você fizer isso em um local onde não perturbe ninguém, onde não vai causar nem problema para quem faça isso, porque eu acho difícil o município, de repente, autorizar alguma coisa que vai provocar um dano à saúde, né? Sim. E ter uma consequência maior. Precisaria ter estudos para isso, a princípio eu não vou falar que é impossível, mas eu não vejo hoje em Campinas um local que comporte esse tipo de evento. Tá ótimo, então, e a gente vai aguardar que venha o projeto de lei da Prefeitura para expandir essa questão do sossego, da perturbação do sossego para outros ambientes, não só para os veículos. Agradeço a participação de vocês e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Lembrando que se você tiver que fazer alguma denúncia, ligue no 153 da Guarda Municipal ou você pode encontrar o formulário no site da Prefeitura, que é o www.campinas.sp.gov.br. O Questão de Ordem fica por aqui. Se você perdeu o nosso programa, pode assisti-lo novamente no nosso canal no YouTube /TV Câmara Campinas. Até mais!